Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público, com o intuito de te ajudar, nas suas atividades, nos seus estudos de modo geral. Hoje mais um conteúdo para o nosso módulo de filosofia. Esse quadro aqui do canal, o qual eu tenho muito carinho, que é o Filósofo da Vez. E hoje nós vamos falar de Antônio Gramsci. E ele é um pensador, do século XIX. Ele é nascido em 1891, ele nasceu em Ales, Sardenha, e a sua importância foi pelo fato de ter sido influente em círculos marxistas, particularmente pelo desenvolvimento do conceito de hegemonia. E ele faleceu em 1937, na Itália, na cidade de Roma. Gramsci ele está muito atrelado aos princípios comunistas do século XIX. Porque a ideia comunista, as ideias marxistas, tinha aquela ideia de que em dado momento o capitalismo ele ia sucumbir e que o proletariado iria assumir o controle, algo que não aconteceu. Então, muitos desses pensamentos de Gramsci, eles estão dentro desse conceito, dentro desse contexto, de que chegaria um momento em que os trabalhadores, a base do sistema capitalista, iria assumir o controle dos meios de produção. Então existe um tipo de marxismo determinista que reza que a tradição para o comunismo é inevitável, o qual ocorrerá quase que mecanicamente em consequência das contradições que existem na base econômica da sociedade capitalista. Ao final da aula você vai perceber que isso se tornou uma contradição, tá? E eu vou explicar ao decorrer da aula por que essa contradição. Antônio Gramsci passou a maior parte da sua vida intelectual lutando contra esse tipo de economismo bruto, onde de fato ele acreditava que esse modo de pensar era indicativo de certa ingenuidade ou infantilismo primitivo, como ele costumava falar. Na visão de Gramsci, o capitalismo é mais resiliente do que muitos marxistas imaginavam, aqueles marxistas deterministas, aqueles que diziam que as coisas iriam acontecer da forma que Marx citou em suas ideias. Isso porque o proletariado, a classe trabalhadora, a base da pirâmide social, que é a classe designada para derrubar o capitalismo, está sujeito ao controle da hegemonia, esse controle hegemônico que vem da burguesia, que é a classe dominante, a classe que detém os meios de produção. Ele queria dizer com isso que a sociedade civil é permeada por um edifício repleto de crenças, valores, costumes e práticas que, de algum modo, reforçam a ordem estabelecida e os interesses da classe que domina. Em outras palavras, o proletariado permanece subserviente à burguesia, já que foi incorporado ao projeto ideológico dela. Quando a burguesia elaborou o capitalismo, ela já sabia o que fazer com a classe trabalhadora, mantê-la sempre refém desse sistema. Parte da importância da ideia de hegemonia é que ela explica a razão pela qual o proletariado não conseguiu desenvolver a consciência revolucionária que Marx previu. As contradições que se manifestam no coração do capitalismo não levarão automaticamente ao colapso, pois a burguesia domina os elementos superestruturais da sociedade. Isso se refere à falta de conhecimento. A maioria dos trabalhadores, posso dizer aqui que 95% dos trabalhadores, eles nunca nem sequer ouviram falar de Karl Marx, quanto mais ter lido um de seus livros. Então, por isso que a classe trabalhadora ela é tão alienada, por falta de conhecimento. Dado um exemplo
desse domínio da burguesia, os meios de comunicação, o sistema de educação, o próprio sistema legal, o sistema legislativo, né? Até mesmo jurídico. E isso implica importância sobre os tipos de estratégia revolucionária que provavelmente seriam mais bem-sucedidas. É como um jogo de xadrez onde a burguesia está sempre algumas jogadas à frente. Explicando um pouco sobre esse termo hegemonia, no seu sentido amplo, a hegemonia é o controle ou a autoridade que um grupo exerce sobre outro. O ponto importante, porém, é que o controle e a autoridade podem ser alcançados por outros meios além da força. Assim, por exemplo, um grupo poderoso pode fazer concessões genuínas a um grupo menos poderoso, de modo a manter o seu poder como um todo. Agora vamos lá. Para explicar melhor essa questão de hegemonia, eu trouxe, por exemplo, a Fórmula 1. Dos anos 90 para cá, na Fórmula 1, você pode observar uma equipe, ela domina um campeonato por um determinado período, né? Então, isso é uma hegemonia. Aquela equipe ela se torna referência e ela é a equipe que ela conquista os melhores resultados. Isso aí num período de 4, 5, 6 anos. E para quebrar essa hegemonia, para quebrar esse controle, a própria organização do evento ela começa a mudar as regras do jogo, né? Para dar oportunidade àquelas equipes que são facilmente vencidas por essa hegemonia, dá a elas oportunidade de reação. No capitalismo isso não funciona dessa forma, porque por mais que exista uma competição dentro do capitalismo, mas nunca que os formadores de opinião do sistema eles vão mudar as regras do jogo para dar oportunidade ao trabalhador. Tá? Então, essa quebra da hegemonia, né, do capitalismo, ela não vai partir da cúpula. Ela teria que partir da base, ela teria que partir dos trabalhadores, daqueles que são a base dessa pirâmide social. Era essa a ideia desde o início de Karl Marx, era essa a ideia que Antoni Gramsci ele defendia. E ao mesmo tempo que ele defende, ele também mostra que isso dificilmente iria acontecer por conta desses dois fatores. A falta de instrução da classe trabalhadora, que precisa trabalhar, e pela alta articulação da burguesia em domínio hegemônico do sistema de produção. Gramsci distinguia essa guerra de manobra e como uma guerra de posição. Em situação em que a burguesia não tem controle hegemônico, e ele dá um exemplo nas suas obras, a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, onde essa guerra de manobra, no contexto da Primeira Guerra, ela seria rápida e ela poderia funcionar também no sistema capitalista, porque ele faz uma analogia à guerra de trincheira, que é aquela guerra onde você ocupa um espaço, você se firma naquele espaço e você faz de tudo para manter aquele espaço. Só que esse, porém, não é o caso das modernas sociedades ocidentais, nas quais as superestruturas da sociedade civil são como um sistema de trincheiras de guerra moderna. O que é que isso quer dizer? Da mesma forma que ele propõe que os trabalhadores se movimentassem nessa guerra de manobra, nessa guerra por posição e nessa guerra de trincheira, a burguesia ela fez isso de forma antecipada. Então, essa guerra de trincheira, fazendo uma analogia e trazendo uma analogia da Primeira Guerra Mundial, trazendo para o contexto que a gente quer aqui, é uma guerra de posições que, na maioria das vezes, por falta de recurso ou por exceção de recurso, ela acaba empatada ou o lado mais fraco ele acaba sendo esmagado. Tá? E nessa situação, uma guerra de posição, ela, ao mesmo tempo que ela traz um empate, ela se julga necessária, pois envolve a luta pela hegemonia ideológica, tanto do proletariado quanto da burguesia,
Assim, é preciso que o proletariado e as classes aliadas a ele se incorporem ao projeto de mudança revolucionária. Até isso acontecer, a transição para o socialismo não ocorrerá. Não que eu defenda 100% o socialismo. Eu acredito que deveria se haver um equilíbrio, né? Um mantimento por parte da burguesia, né? Já que eles têm recursos para investir num modo de produção, mas também que pudesse proporcionar qualidade de vida à classe trabalhadora e até uma possibilidade de ascensão social, né? Mas isso aí envolve muita coisa, isso aí envolve conhecimento, isso aí envolve qualificação, que tanto a burguesia não vai proporcionar, como a classe trabalhadora também, por muitas vezes, se ela não tiver a possibilidade de buscar, ela não vai se motivar a buscar. Por exemplo, às vezes, o cara tem até uma situação confortável, supondo que ele trabalhe numa empresa, ele seja assalariado, ele tenha lá seus recursos, mas não tem despesas com família, é uma pessoa solteira. Essa pessoa ele vai viver de balada, ele vai viver de festa, ele vai viver de farra, ele vai viver de azaração, mas ele nunca vai procurar se esclarecer. Isso em 90% dos casos. Ele não vai procurar um curso de qualificação, ele não vai procurar um fundo de investimento, ele não vai procurar uma faculdade, ele não vai procurar nada disso, porque aquela situação para ele é confortável. E também tem uma outra situação, o cara que ele trabalha, que ele tem até um conhecimento, mas ele tem uma despesa familiar muito grande. Muitas vezes mora de aluguel, tem 2 filhos para sustentar, a mulher também precisa ajudar no mantimento da casa. E, enfim, então tem o contexto capitalista atual, ele dá essas duas possibilidades. Tá? E aí eu deixo aqui uma charge onde a legenda aqui embaixo diz o seguinte: calma, garotos, não briguem. Vocês dois me servem muito bem. O que isso quer dizer? Essa charge quer dizer que os partidos políticos, né, eles sustentam a burguesia. E esses partidos políticos, por sua vez, precisam da população para se manter. É a população que se filia a um partido, que votam os candidatos desse partido e que no fim vão sustentar uma burguesia. É uma troca de favores. Uma troca de favores onde nessa brincadeira a população ela sempre sai perdendo. E o burguês, o dono do sistema político, o dono do sistema econômico, o dono dos meios de informação e comunicação, ele sempre se sobressai nessa situação. Tá? A importância da obra de Gramsci está no fato de agregar uma camada de sofisticação à estrutura conceitual marxista padrão. Porém, existe um ar ligeiramente perturbador da falácia em suas ideias. Se o capitalismo não cai, não é porque não há razão para se esperar por isso. Até existe razões. Mas porque o proletariado ele foi enganado, entre aspas, a respeito do seu verdadeiro destino como força emancipatória pela hegemonia da burguesia. Em outras palavras, a posição de Gramsci de que o capitalismo é inteiramente instável e que a revolução está, como sempre, à distância de apenas uma guerra de posição, isso era a ideia que se tinha, que ao decorrer da história se mostrou equivocada, essa foi de fato a linha marxista padrão até aquele momento, onde se dizia a revolução está ali na esquina. Só que esse problema no início do século XXI é que simplesmente não é mais plausível, porque em determinado momento, até para o próprio trabalhador, o capitalismo ele é confortável. Esse consumismo exacerbado, né? Essa vontade de ter aquilo que só o dinheiro pode lhe proporcionar. Um exemplo clássico da atualidade. Às vezes o pai de família trabalhador ele se esvai para comprar um smartphone, mas não tem um veículo próprio de locomoção. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar a sua inscrição. Dúvidas, deixem aí no comentário. Fiquem todos bem, até uma próxima.